público do governo Lula, as pessoas demitidas no governo Collor, mas que porém não tiveram ciência desse direito, né? E, em razão da ausência da ciência desse direito, não puderam exercer, né, essa opção. Perderam o prazo, né, em resumo. E a partir desse contato, né, nos surgiu ali na conversa a viabilidade de se trabalhar, de repente, juridicamente a questão. E aí nós tivemos uma reunião lá na associação. A partir daí nós tivemos o Dr. Luiz, que foi lá, nos passou um material que nós já inclusive encaminhei ao Dr. Ricardo Salviano, que está chegando aqui em seguida, que é o nosso defensor social coletivo aqui no DF, para ver se a gente consegue transformar um pleito individual, que inclusive já tem alguns precedentes judiciais favoráveis, num pleito coletivo via uma ação civil pública, via uma ação coletiva, né? Na oportunidade até eu tive, também eu já coloquei uma preocupação, que é uma preocupação minha também, porque como liderança a gente acaba tendo ciência de eventuais pontuações que são feitas sobre esse instrumento de ação civil pública, né? Mas que é uma ação que potencialmente pode trazer ao serviço público em torno de 40 mil anistiados, né? Não anistiados, mas que possivelmente possam ser, né? Embora o número talvez não represente esse, porque nem todos vão querer voltar ao serviço público, mas potencialmente é esse número. E a ação ela pode ser mal vista, de um certo modo, pelo governo, e a gente sabe que a Defensoria Pública da União hoje tem 480 defensores no Brasil inteiro. Só no dia de ontem o governador de São Paulo criou 400 cargos de defensores, e isso é fruto um pouco da nossa atuação, que quase que se resume contra o Estado, né? Então, mas de qualquer forma a gente tentou promover esse acesso à justiça, levando já ao doutor Salviano, e agora nós trouxemos, né, essa causa para o defensor geral, para que o defensor geral possa, de repente, trabalhar também, endossando a causa e buscando o nosso papel, né, pelo menos eu creio que a Defensoria tem, que é de a gente promover o acesso à justiça a essa população que ficou sem ter o direito de saber que tinha um direito a isso, né? Enfim, e aí hoje nós estamos aqui trazendo essa pretensão, né? E eu não sei se a Jo gostaria de falar alguma coisa, se os deputados também. Eu vou esperar os parlamentares falar. Então, eu acabo de criar a vida, dizer que o sentido no momento porque as pessoas tiveram um prazo, com prazo divulgado de forma insuficiente, que é divulgado no Diário Oficial, um prazo muito exíguo, para que elas pudessem entrar com um requerimento. O requerimento seria posteriormente objeto de honorário para o retorno ao serviço público, enfim, em função da decisão presidencial à época. Então, várias pessoas, algumas não tiveram acesso ao Diário Oficial, outras não estavam no seu estado, ou por uma série de coisas. E tem também, o que me parece absolutamente injusto, as empresas que foram extintas e que entraram em processo de liquidação. Então, você teve uma parte, um segmento de funcionários que ficaram na liquidação da empresa. Por causa da Embratel, BNCC, as empresas em geral. E essas pessoas não puderam entrar com requerimento porque elas não estavam demitidas na época. Elas estavam em processo de liquidação. Está liquidando a sua própria empresa, liquidando o seu próprio emprego, e você não teve acesso a solicitar o retorno porque você ainda estava na sua condição funcional para ser possível. Então, essas pessoas foram justamente excluídas. Grande parte
servidores entraram, voltaram e tal, enfim. O entrar com requerimento não significa que essas pessoas terão automaticamente a quantia assegurada. Significa apenas que elas terão o direito de requerer uma análise acerca da sua situação para que elas possam retomar os serviços. Boa tarde, Nesse todos. processo aconteceu. Boa tarde. Pai. Figura notável. Tudo bom? Tudo bem? Então, aí, aí Boa tarde. nós tivemos, teve um projeto de lei, uma negociação com o governo, que ele seria aprovado em 2010, depois já ficou aprovado em 2011, e foi vetado pela Presidência da República, argumentando o vício de iniciativa. O projeto de iniciativa parlamentar, assegurando o direito dessas pessoas retornarem, havendo um prazo de 120 dias, se não me falha a memória, para que elas pudessem. Em verdade, você abre de novo, a intenção é abrir de novo o prazo do requerimento com o prazo limitado, vai deixar a infinito aberto, mas você pode abrir os 3 meses, 4 meses, está aberto o prazo para que as pessoas tenham o direito de buscar o próprio direito, que é o princípio da assessoria, é assegurar o direito de ter direito, né? Exatamente. E aí, nós começamos um processo de tentar contemplar essas pessoas para que elas não tenham esse, por algum motivo, naquele momento, e particularmente os liquidantes, é um caso específico, né? Por algum motivo não tiveram acesso, mas desejam tanto. A gente fala em 90 mil, 40 mil, alguma coisa assim, 40 mil pouco, né? Isso. Mas assim, seguramente não é isso, porque uma parte uma grande parte dessas pessoas já estão em outros postos, já não tem mais interesse, ou algumas nem são mais idosas, então não terão interesse de retornar. Mas assim, como você não tem um dado específico, né? Quais são as pessoas que você está trabalhando com um dado potencial, porque nós não sabemos quais as pessoas desse universo que teriam a intenção, o desejo de estar fazendo esse requerimento. E só para finalizar, tem uma outra discussão que a gente queria sustentar, que não é um objeto desse, mas diz respeito ao noticiário, que é a injustiça dessas pessoas, elas que retornaram, eles retornaram sem que fosse considerado o prazo que eles tiveram fora, para efeitos, inclusive, previdenciários. Eu estou falando isso porque nós tivemos uma reunião com o ministro da Previdência, e ali nós soubemos que a AGU já está com um parecer diferenciado, para possibilitar o conto desse prazo para efeitos previdenciários. E já tem um parecer do planejamento, da Fazenda, que fala do planejamento, no caso dos invalidados. E os invalidados é um negócio cruel também, sabia? Cruel. É o seguinte, a pessoa se torna inválida. Ninguém é inválido nunca, mas assim, ela adquire uma invalidez para os exercícios de trabalho e ela não tem como voltar ao serviço público, ela nem tem direito à aposentadoria, nem tem direito a nada, ela fica no limbo, ela fica sem direitos nenhum, né? Porque invalidada ela não pode retornar ao trabalho, ao serviço público, e ao mesmo tempo ela também não tem cobertura ao seu tempo. Assim, é uma outra discussão que a gente poderia ver, como é que a defensoria tem alguma possibilidade de atuar a favor dessas pessoas, assim, de considerar o prazo pelo menos para previdência. Para que a pessoa, ela como se ela tem uma discriminação imensa, porque ela volta lá embaixo. Né? Ela volta assim, no cargo que ela estava, 20 anos depois, no cargo que ela estava, apenas com a correção monetária. Se ela estivesse em efetivo exercício, como foram as amnistias políticas, ela voltaria no topo da carreira, porque esse prazo seria considerado. Isso foi política. Foi assim. Mas, enfim, o que nos traz aqui de imediato é essa questão do requerimento, do direito dessas pessoas de poderem... Tem novo requerimento porque não teve a publicidade. Eu quero também agradecer, né? Nós sabemos também nós estamos dando uma série de medidas provisórias. Eu disse, vamos, ele disse, eu não consigo ir, por favor, justifique a ausência do nosso colega deputado. Vamos assim. Reforçar a demonstração para esse conjunto de trabalhadores, o que foi uma anistia com prazo limitado.
no momento onde nós não tínhamos redes sociais, acesso à internet com muita dificuldade, e ninguém tem, a gente não pode administrar isso, né, o desconhecimento da lei, mas é a pura verdade, eles não tiveram a informação do seu prazo. Então nós vivemos conflitos, situações, e falo isso por Santa Catarina, mas acontece no país como um todo, aonde alguns retornaram e outros estão aguardando a possibilidade de retornar, que tinha esperança na lei que foi vetada pelo vício de origem. Então, tem mais 2 leis tramitando na casa, mas a gente tem a preocupação de que, de novo, poderá ser votada pelo vício de origem, mas a gente não pode pegar essa massa de trabalhadores que já foi sacrificada lá atrás, com uma demissão, mantê-los fora do mercado de trabalho, porque é um público-alvo muito diferenciado, pela faixa etária que eles estão hoje, pelas condições de trabalho que eles tinham e por uma expectativa de vida. Eles estão vivendo nessa esperança. Eu tenho um caso de uma das pessoas que estava aguardando, que como o verbo da lei foi a hora. Por quê? Pelo desgosto, pela tristeza quando teve informação de que... Exatamente. Então, em momento algum a gente diz que isso não será possível. Então, a nossa tentativa enquanto parlamentares é de que a gente consiga resgatar. A gente acredita que seja muito menos vítimas trabalhadores, né? Mas a gente não pode assegurar nenhum dado, mas que eles tivessem o direito de protocolarem seus requerimentos ou aqueles que protocolaram fora do prazo, seus processos fossem analisados, porque tem uma margem daqueles que estão tendo as suas atas e as oportunidades de retorno que não estão retornando, porque a vida possibilitou outras oportunidades. Então, é muito importante, é uma questão assim de... Porque é a única anistia que teve prazo. Sim. Então, é uma coisa que é muito difícil da gente conseguir explicar para eles. O pessoal do sindicato deve ter, assim, milhares de exemplos muito mais sólidos do que da gente, porque a gente ouve, eles vivem, né? Quando eu estava subindo o elevador, eu olhei para o pessoal que estava lá embaixo e até me perdi porque eu estava pensando exatamente... todos os dias eles renovam a esperança. Eu acho que o governo deve isso. O governo não se sensibilizou em encaminhar um projeto de lei, né? Não. Partindo que todo e qualquer processo que vier do planejamento do parlamento vai ter o mesmo problema de origem. Nós tivemos uma cultura que já estava com um bom caminhamento no Ministério do Planejamento, com o secretário do ano passado, que tinha toda essa memória, em final de fevereiro ele iria repassar para a gente de encaminhamento, ele tinha já uma leitura, e lá no Pedro Branco a gente teve duas vezes, a gente teve com ele, uma dezembro, foi uma dezembro com ele, nós fomos com o ministro, uma reunião da bancada, a ministra agendou outra reunião com ele ou outra pessoa. E a gente combinou, como já estava perto, então retornaríamos em fevereiro. E aí ele veio falecer, então teve uma solução de continuidade mesmo. E a Secretaria Nova que a gente está tentando marcar, mas está com dificuldade. Com dificuldade, eu não sei se é uma dificuldade deliberada ou se é uma coisa de... Só para fazer mais um registro, na sexta-feira eu tive com o pessoal de Criciúma. Na realidade, o Estado lá de Santa Catarina, em torno de 5 ou 6 pessoas que têm interesse em voltar, que tem um movimento mais em Santa Catarina, eles me apresentaram alguma documentação, fizeram o requerimento tempestivo, e pelo que eu vi lá da documentação, o governo tem instrumentos e tem feito, uma vez que eles fizeram um requerimento coletivo e as notificações foram individuais para cada deles, eles têm instrumento, até pelos próprios dados da Receita Federal e do TRE, para notificar individualmente cada servidor desse que não pôde voltar. Né? Então isso é factível também, não é uma coisa que fique fora do possível. Né? Queria registrar o seguinte, eu sou secretário-geral do Sindicato de Servidores Federais, né? E para nós, a gente não consegue aceitar que o Estado, eu acho que cometeu um erro grave, né, que isso tem prazo de validade dessa anistia. Então, esperançoso, né, dessa possibilidade aqui
a gente continuar nessa batalha. Né? Pode ver, tem ali dezenas deles, né? Há 19 anos aguardando que o Estado corrija, né? E recentemente, ano passado, nós conseguimos até uma pensão para a tataraneta do Tiradentes, entendeu? Nesse processo que a gente acha que o Estado né, tem que consertar. Então a gente está muito esperançoso, né, dessa posição. Tiradentes. Tem a foto dela no jornal novo, porque muito legal, não tem como sobreviver. Enfim. Bom, então acho que está muito bem colocado aqui a situação, né? Essa parte do está bastante bem sedimentada, né? E como sindicalista não posso perder a oportunidade, eu queria marcar uma outra reunião contigo para tratar do plano de carreira dos servidores do DPU. Mas seria outra oportunidade, para a gente não misturar muitas coisas, né? Aí se a gente puder agendar aí uma hora que a gente vai discutir. E aí aproveitar e falar da questão do plano de carreira, que está saindo do planejamento, não é isso? Mas ele está saindo sem o secretário. Exatamente, é esse que é o problema. Entre outros. Mas está saindo do planejamento? Não. Lá, deixa eu falar assim, ó, resposta só tem que ter um show. Não dá nem uma finalização, não dá uma senha, não dá nada. Teve uma análise e a gente fica que passou. Até a gente fala que mas a gente passa pelo conjunto. E a Conjur é a AGU dentro do Ministério. Né? E aí foi ali dentro que tem que ir superando as dificuldades. Porque houve a primeira dificuldade, ultrapassa ela, no caminho do planejamento, lá abre-se outra canal de comunicação. Se eventualmente o planejamento bateu com essas dificuldades, tentando criar a situação. Na Conjur não é um ambiente para se discutir essa situação. Então, como a Conjur veio com parecer duro, no sentido da impossibilidade, supera-se a Conjur, chegou em outro estágio, planejamento. No planejamento, outra canal de mesa de negociação vai estar aberta. E tenho certeza que a Defensoria vai lutar para que haja o máximo de interpretação mais abrangente do dispositivo. Tenhamos servidores. Mas mais alguém gostaria de usar a palavra? Eu gostaria de complementar o que a deputada Érica, que está na luta também há muitos anos, e a deputada Carmen também vestiu a camisa, e está aí na nossa luta, nossa bandeira de luta, que não é fácil para mim. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, porque eu acho que daqui, como eu já estou sabendo, através do Dr. Gabriel, eu sou uma pessoa muito humana, né? Então, ele estava na audiência pública lá e ele ficou muito comovido com a nossa situação, né? Nos anistiados, como disse o nosso secretário, a única anistia que tem prazo de validade é a 8878, né? Então, e poucos direitos. O direito é a partir do efetivo retorno. Se você nunca retorna, você fica lá, sofreu um acidente, como a deputada Carmen falou, fica lá. Então, na reunião que nós tivemos lá, foi muito feliz quando o ministro falou que a AGU e o Ministério do Planejamento já começaram a abrir as portas, né? Então, se a Previdência Social já está tendo entendimento que nós podemos, esse tempo que a gente ficou fora, ter para direito para aposentadoria. Bom, mas nosso objetivo aqui realmente o que o doutor Gabriel abriu as portas para a gente, é o retorno desses companheiros. Eu sou diretora sindical, trabalho na Conab, voltei há 8 anos por força e dedicação dos parlamentares do nosso sindicato, das nossas entidades iguais. E eu não acho justo, doutor Ramiro, eu hoje ter meu emprego, ter meu pão de cada dia, e esses companheiros que estão lá fora, que o sol está muito quente, eles vêm para cá, não ter direito a retorno, né? Eles não ter direito a retorno. Então, é muito difícil, numa faixa etária que não tem mercado de trabalho. Ninguém vai querer uma pessoa com 60 anos, com 70, 90, agora voltou com 90 anos da Conab, né? Hoje, eu perdi um grande colega, um engenheiro, que vocês vão ver no notícia aí, caiu no posto do elevador e morreu lá na Conab. Esse, graças a Deus, a família vai estar amparada, né? Porque ele estava trabalhando. E esses que ainda não voltaram, que é essa nossa luta, as entidades de classe estão na luta para o retorno desses companheiros.
E aí eu estou passando uma cópia do projeto de lei, que o doutor Gabriel comentou, que as deputadas comentaram, que o Lobão Filho abraçou, né, esse projeto de lei, que o doutor Ministro vai comentar sobre ele. Ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e a presidente Dilma vetou. Nós não sabemos por que ela vetou. Diz que tem 15 emendas lá dentro, a gente não consegue. Elas são parlamentares, estão na nossa frente de apoio aos anistiados e não conseguiram ver quais são essas emendas. Então, eu gostaria, e foi vetado. Agora ele voltou com o número 82, que é esse aí. Que vai ser vetado de novo, porque ele veio do mesmo jeito, né? Ele veio do mesmo jeito, apenas autorizativo, né? Então, aí o senhor estuda depois. Não tem problema para mim, assim, por exemplo, não tem problema. Se o executivo encaminhasse o projeto estava perfeito, porque aí você tira o vício, tá? Mas esse precisa, porque é uma das discussões que a gente quer. Como é que a gente faz? Se fosse só o vício de iniciativa, porque o argumento formal é o vício de iniciativa, mas se fosse só o vício de iniciativa, o executivo, se tivesse acordo com o mérito, mas o erro é formal, então você remete para lá. Né? O executivo faz um projeto de sua autoria e coloca, acabou. Ou medida provisória. Mais orçamentário do que qualquer outra. Não é questão de vício de iniciativa, pelo menos não é só. Não tem vontade política. Agora, que existe um vício de iniciativa, ele é real. A justificativa é contundente. Agora, se o problema é só esse, porque a gente fala um pouco aqui disso. Então, remete um projeto para lá e tal, a gente negocia quais são as condições e tal. Sim. Enfim. Mas ainda não chegou nesse estágio de discussão. Não, que a gente então, ela falou, ou nós buscamos outros caminhos, E às vezes até o tempo vai passando. Às vezes até uma ação judicial pode, de repente, Levar o representar uma governo, aposta política, no sentido exatamente. de voltar a discutir. E abre caminho até para a resolução na via administrativa, né? Para a gente começar a ter espaço para poder. Agora, eu tive numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados ano passado, no convite da Neleide, da AGU. E ela fizeram uma audiência pública sobre a assédio moral dos anistiados. Né? Estavam presentes, aí foram discutidos diversos projetos de lei, inclusive esse do Lobão, estava sendo discutido no dia. E eu tive a oportunidade de participar anteriormente à audiência pública de umas reuniões na SEI, que um colega do Rio de Janeiro, o André Ordeli, ele está defendendo os anistiados da Telerge, um procedimento que está tramitando na SEI. E em algumas conversas, a Neleide sempre atenciosa, né, conosco. Quem é Neleide? Da AGU. Tá. Ela falou que a AGU, após o parecer, tem um parecer dentro da AGU, se não me engano, é esse mesmo parecer que autoriza a contagem do tempo de serviço para defesa de aposentadoria. Ela falou que a partir daí que eles começaram a aceitar conseguiram fazer a reintegração dos anistiados. Só que ainda tem um problema grave, que é essa questão que eles estão retornando, mas não estão conseguindo ser enquadrados dentro do regime e conseguir a promoção na carreira, né? E ela falou que tem uma barreira na própria SEI para admitir isso. E que ela entendia que a via legislativa seria mais adequada para conseguir garantir esses direitos para os anistiados. E aí nossa esperança estava nesse projeto de lei do Lobão e outros projetos que estão tramitando, só que esbarram justamente nessa questão do direito iniciativa, né? Então ficamos assim numa situação sem um norte para poder solucionar isso. Então, Caberia talvez para nós fazer um PEC, né? É só encher na construção de coisas, porque é uma forma de driblar o vício iniciativa, é um PEC. Mas esse é PEC. Daí não fica lá não. Mas quanto tempo? A extinção da PEC. Eu só não... Negociante a constituição de coisas que... Gostaria de saber se todos já falaram, se os dois colegas lá da Conferência. Ainda só entrar no... Isso do Luiz, pessoal, isso é complementação. Tá, então vai. Aí, Raman. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a acolhida aqui do Defensoria. Nós estivemos lá com
Dr. Gabriel, fomos extremamente bem recebidos, né? E acho que esse é um caminho que tem muita possibilidade de êxito, dada a dimensão da Defensoria Pública, que eu preciso dizer que talvez a maioria esmagadora desse público-alvo seja realmente dependente do apoio jurídico da Defensoria Pública. Eu advogo para o Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui no Distrito Federal. E nós temos algumas limitações. Por ser um sindicato local, ele não pode mover, por exemplo, a ação para questionar regime supremo, e várias situações que a gente acaba ficando muito limitada à área local. E nós conversamos longamente com o Dr. Gabriel a respeito disso, né? E o que a gente vê é que esse problema ele se ramifica em umas 4 ou 5 situações que podem ser trabalhadas talvez separadamente. Então a grande virtude que a gente imagina é o fato da Defensoria ela ter essa condição de dar efeito abrangente para o Brasil inteiro, para essas 30 mil, 40 mil pessoas que estão pendentes. Agora, na verdade, nós temos 2 prazos. Um da lei, lá em 94, e isso, enquanto sindicato local, nós fizemos dezenas, centenas de ações e nós não temos nenhuma, em cima daquela presunção de que todos conhecem a lei e a ninguém é dado por descumprir a lei alegando seu desconhecimento. A Lei 9.784 de 99 ela é posterior e ela sim fala expressamente da notificação pessoal tanto do servidor quanto do terceiro tiver na relação com o Estado. Então, uma situação posterior. Então, essa discussão teria que ser levada do pessoal lá de 94 em nível constitucional, efetivamente. Né? Essa é a primeira observação que a gente faz. Ela, aqui na primeira região mesmo, pelo fato de ter a referência das 2 turmas do tribunal que se posicionaram. Nesse julgado desse pessoal, só para apresentar a vocês, o Dr. Ricardo Salviano, né, que é o nosso titular do Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva aqui. Eu já tive a oportunidade dele também. Eu já tive a oportunidade de apresentar a representação para ele, e a gente já conversou brevemente também. E por isso que ele está aqui. Ele já tinha me passado mais ou menos essa questão e fez uma pesquisa e a gente constatou que esse decreto de 2004 ele impediu a publicação, né, ele deu ao público somente via diária, deveria ter sido intimado, né, todos os anistiados. Só me preocupa um ponto nessa questão. Aí eu peço até o auxílio de vocês que aqui estão no meio de juristas, né, tem algumas pessoas que possam. A questão da prescrição, porque eu vi que essa ação foi ingressada em 2007, o decreto é de 2004, foi publicado no Diário Oficial em 2004. Então, assim, me preocupa um pouco. O ato é nulo, tudo bem, mas deveria ter sido questionado no momento oportuno. Temos 5 anos para questionar a nulidade dos atos. Nós chegamos a conversar sobre isso. Mas com relação a esse ponto, eu não tive problema, porque a prescrição não pode ocorrer sem que a pessoa tenha ciência disso. Sim, a pretensão, né? A pretensão nasce. E aquela história, se não toma café lendo o Diário Oficial, nasce, deu correr. A prescrição corre a partir do momento que nasce a pretensão. Né? Sim, eu entendi. A pessoa não ficou nem ciência. Nem iniciou. Agora, Sim, hoje, poucos são os juízes aqui na primeira região, em Brasília, que têm negado a liminar isso. E a gente tem feito assim todos os dias, mandado de segurança. Na verdade, a gente faz como? Faz o requerimento à SEI e espera umas 2 semanas e já faz o mandado de segurança, porque ela tem lá uma posição chapada e hoje ela está respondendo, dizendo que está fora do prazo. Aí então a gente já está com o ato que indeferiu por causa do prazo. E o pedido é para que a SEI então seja obrigada a apreciar o mérito independente do prazo. Né? Acho que esse aspecto está bem maduro. Agora, a questão do RJU talvez seja mais contundente ainda, porque parece que já é o pessoal que já retornou da administração direta ao TAC nacional. E aí, salvo engano, a Defensoria tomou a iniciativa em Goiânia de fazer uma ação civil
civil pública com esse mérito. Sim, né? o Adriano. Ele já tem. Eu até pensei em entrar em contato com ele. Inclusive, parece que ele está caminhando para poder o defensor geral poder assinar. Poder acompanhar. Isso já está em andamento lá em Goiânia? Você já sabe se já deu entrada? Ele já deu entrada, sim. Eu vi notícia da matéria. Ação é sobre isso? acho que ele Tem enquadramento. deu entrada, ele estava encaminhando para cá, Então eu peço o desculpa. professor geral fazer uma análise e poder entrar. Acho que foi Sim. isso foi a informação que Parece que ele estava esperando um parecer, não sei se o Ministério Público do Trabalho estava auxiliando ele, acho que alguma coisa assim. É que a história, quem conta um ponto aumenta um ponto. Né? Então a gente Teve uma ação de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui que trouxe um benefício para a gente. Aí é outra discussão. Aí é o seguinte, nós temos as empresas e temos a administração direta. O artigo 6º da lei fala que o efeito financeiro é só a partir do retorno. Só que nós não estamos discutindo o efeito financeiro retroativo, nós estamos discutindo contar funcionalmente aquele período, e aí o Ministério Público do Trabalho sim tem sido um grande parceiro. Ele inclusive moveu a ação civil pública em relação à CONAB, e o TST perdeu em segunda instância, e o TST em recurso de revista deu provimento ao recurso do Ministério Público, né, contra a CONAB, dizendo que o período de afastamento tem que ser contado para todos os efeitos funcionais. Tem que ser uma anistia, deve ser passar uma borracha para tudo. Né? Então, acho que o Ministério Público do Trabalho ele pode ser realmente um grande parceiro nisso. Tanto na SEI, em várias situações, ele colaborou muito. Por exemplo, o pessoal da FTI ele se posicionou favorável ao retorno, o pessoal dos pais, que ainda não voltou, também se posicionou favorável. E agora esse período de afastamento. Né? Com relação ao regime jurídico único, é que ele tem um problema ali, porque a partir do momento que o regime é único, escapa a competência deles, porque a competência deles é só no regime da CLT, aí passa a ser Ministério Público Federal. Né? Então, a minha sugestão é que a gente faça um fatiamento dessas questões, né? E do RJU, só para concluir, sem querer tomar muito tempo, lembrar que o Supremo declarou em liminar ainda a inconstitucionalidade da emenda 19, da emenda constitucional 19, no que ela alterou o caput do artigo 19. Então, pelo menos de 2007, acho que é de agosto de 2007 essa decisão para cá, me parece que a gente teria como questionar o próprio ato de retorno fora do regime jurídico na administração direta autárquica fundacional, ele estaria desafiando a decisão do Supremo, dado o efeito, ainda que seja efeito ex-nunc, né, por uma liminar, mas a partir dali todo mundo do Brasil inteiro tem que observar essa decisão. E não havia uma reclamação sobre isso? Quer dizer, nós estamos pensando sobre isso. Agora, o nosso sindicato se posicionou sobre isso até depois da conversa com o senhor, Gabriel. Assim, para que se avalie os riscos de um tiro desse, porque também se o Supremo disser que não é, aí pronto, aí a discussão ela realmente se encerra. E, paradoxalmente, quem acabou criando essa celeuma, desculpe se eu falo dessa forma, foi o ministro Toffoli na AGU, com o parecer JT número 1 de 2007, que resolveu 98% dos problemas, mas criou outros. Um deles foi esse, porque o pessoal que voltou em 94 também voltou pelo regime da CLT. Aí, essa matéria foi discutida, ações judiciais para todo lado, aí saiu aquela decisão do Banco Central, a DIN 449, que o artigo 251 da 812 excluía o Banco Central do próprio regime jurídico único. E o Supremo disse, não, se o regime é único, não pode ter dois, e trouxe em 96 todos os servidores do Banco Central para o regime estatutário. Então, isso acabou gerando uma jurisprudência mais favorável nessa tese, e em 2002, o doutor Capella, no Ministério do Planejamento, baixou uma portaria mandando voltar todo mundo para o regime estatutário. E até hoje, os que retornaram em 94, 95, estão no regime estatutário, na administração direta ou fundacional, evidentemente. E aí esse parecer JT ele retoma a discussão que tem que voltar no regime da CLT, porque era o mesmo regime que estava e tal. Então, no Supremo, é possível, porque eu acredito que o ministro Toffoli não vai estar impedido de discutir essa matéria, porque não vai estar em discussão o parecer dele. Bom, a discussão será em cima da reclamação da própria
a DIN que tem a liminar. Até por motivo formal, né, que se entendeu que a emenda constitucional 19 nesse ponto era inconstitucional. Mas é possível que ele, estando lá dentro, ele tenha algum apego àquilo que ele mesmo defendeu. E, eventualmente, isso possa gerar uma análise, não com essa análise mais apaixonada, né, da matéria. Como regra, nos processos em que ele deu parecer, ele tem sido por medida. Isso é uma boa notícia. Aí já reforça um pouco essa possibilidade. Mas o pessoal no sindicato achou que esse seria um tiro muito decisivo e que aquilo, né, o ditado diz que quando você tem uma bala só, né, dá na cabeça, né, para não ter como errar o alvo, né. Mas o fato é esse, é que esse assunto do RJU, se a gente conseguir voltar àquela situação lá de 2002, todo mundo passando pelo RJU, eu acredito que a gente resolva 90% das distorções que estão ocorrendo com o pessoal da administração direta ao Estado. Só uma correção, esse parecer não foi em ação judicial lá no tabela? Da JP que você disse. Não, do parecer é o do TOF da AGU que mas deu não base em a âmbito de processo de... Não é. Ele é administrativo. Pode ser que ele queira divulgar assim, pode ser que ele participe. Eu tenho a impressão que ele não estaria impedido formalmente, né? Agora, assim, o ministro Toffoli é uma pessoa muito aberta, eu não acredito que ele vá se apegar a uma coisa assim, mas o fato é que estaria em confronto com o parecer dele. Isso é um risco que a gente... E às vezes até faz um ato, digamos, e ele pode ter feito, sem conseguir ver inicialmente os efeitos e os problemas que pudesse gerar. Ou viu, mas viu também que os benefícios seriam maiores. Então, o instrumento de correção também pode eventualmente pode ser positivo. Então, bem, eu concordo com o Ulisses. Em 2007, no final de 2007, quando saiu o parecer do Toffoli, o parecer dele ficou assim, um pouco em aberto. Por quê? Ele fala pró-anistia. Porque ele teve um problema muito grave dentro da própria AGU interna. Porque a AGU tinha um grande problema que seriam os advogados das empresas públicas extintas. Né? Hoje ela tem em torno de 19 a 20 advogados lá dentro, da Embratur, da CAEB, IBGE, que são tratados com um pouco de assim, separação, porque existe um corporativo lá dentro. Né? Inclusive o Jorge Vidal, um dos advogados-gerais da União, e vários outros conhecidos aí. Então, o grande problema que a gente tem também na AGU hoje é quando você vai para o coletivo, né, do parecer, que lá é um colegiado, aí esse colegiado vai nesse aspecto, porque os advogados, quanto maior o tempo de serviço que o cara tem, maiores benefícios ele tem dentro da AGU. Então, uma solução que poderia se tentar é pegar esses advogados, colocar no planejamento das empresas extintas, entendeu? Parar de criar esse problema e resolveria o problema. O próprio Toffoli, eu vi da boca dele que ele não era contra o regime jurídico comum. Só que no momento, né, daquele parecer, ele não tinha o apoio, né, da toda a AGU para resolver a questão. Então ele falou, vamos resolver o retorno e mais na frente vamos tentar resolver esse problema. Né? Deixa eu dizer uma parte. Nós temos conversado muito na consultoria da AGU. E o doutor Arnaldo Godoy, que inclusive foi numa audiência pública, ele se mostrou extremamente favorável e ele me disse textualmente, olha, o nosso problema é a Procuradoria da AGU que está contra. Tá? E até sugeriu de tratar o assunto por parte. Ele falou de tirar uma comissão, mas tratar por parte. Ele começaria pelo pessoal da Siderbras. Porque a Siderbras, na verdade, ela agia como se fosse uma agência. Ela não era empresa. Ela estava formalmente como empresa, mas se pegar aquelas autarquias, aliás, aquelas fundações que o Supremo reconheceu a natureza autárquica, né, seria a mesma coisa. Então, acho que na AGU tem grande participação. Ele disse que criaria uma comissão interna da AGU para tratar do assunto. Porque a CEI ela se apoia muito na AGU. Ela é externa. Eu acho que a comissão interministerial seria melhor. Porque se a gente conseguir um apoio da AGU, já é uma grande força. Claro. Se partiu uma proposta da AGU. Inclusive, existe um parecer do Estado
pessoal da Portobras, que eles já estão com o regime jurídico único há mais de 5 anos, e se tentou reverter para voltar isso para seletista. E o Arnaldo falou, não, o pessoal a favor, e continua no regime jurídico único, inclusive com o recente também. Só que dentro da AGU existem aquelas pessoas, né, no cartel, que você quer. O negócio, aí, esse paciente até parado, o negócio está rolando, porque até o momento ele pediu o planejamento. O que ele me falou é que chega no planejamento. Só fazer um desfecho dessa nossa reunião, precisamos retornar a casa, né? Primeiro agradecer o contato e terem visto a Defensoria como nossa função mesmo de fazer essa defesa desses direitos dessas pessoas, certamente que se enquadram no perfil, que estão aí sem nem ter o que comer, estão fora do mercado. Não só no mercado de trabalho privado, porque são pessoas idosas, mas também, obviamente, serviço público. Então eu vejo a causa realmente como bem clara a atuação da Defensoria. Agora, de fato, existem dois aspectos. O jurídico, que é esse que eu já adiantei, que é a cara da instituição essa demanda, mas o político é esse que o Dr. Gabriel colocou justamente na nossa, hoje, vinculação ao governo federal, e é uma pasta da Esplanada e que é o Ministério da Justiça, daí porque a gente luta tanto lá na Casa do Povo pela nossa autonomia, que é uma bandeira nossa, etc. E que efetivamente pode vir a acontecer ainda que de forma velada, uma represália da Defensoria. Mas não vai ser isso que vai desfazer a nossa missão constitucional. Então, se for para ter represália, que matem a gente à míngua e depois apaguem a luz, né? Porque, afinal de contas, esse é o papel institucional da Defensoria Pública da União, papel constitucional, assim, de política. Mas qual que é o meio caminho que a gente podia achar para, eu sei que o quanto antes melhor para agilizar a implementação. Agora, de repente, tentar, tendo em vista que há já uma movimentação do governo para algumas, obviamente não retorno, porque essa questão ainda não está sendo discutida no âmbito do governo, pelo menos, mas se já há uma flexibilização em relação ao ponto do tempo para fingir a aposentadoria, etc. Querendo ou não, já há uma flexibilização. Se é possível, entrar numa negociação, seja do Dr. Ricardo, através do ofício coletivo, enfim, da forma como cair na Defensoria, cabe a nós aqui internamente discutir qual é a melhor forma, se pelo ofício coletivo, que eu acredito que sim, ou então por um outro ofício de algum outro defensor. Mas, de toda forma, essa é a missão da Defensoria, a gente está aberto a essa causa, e ela é bastante sensível mesmo, porque, né, a situação é delicada. Nós temos esse instrumento de tutela coletiva, realmente nos foi dado a partir de 2007, janeiro de 2007, muito questionado pelo Ministério Público, pelos falam que a gente estaria entrando numa seara deles, mas é a típica causa que não tem nada a ver com o Ministério Público, talvez o Ministério Público trabalhe numa parceria, mas é a cara da Defensoria. Então, de nossa parte, a gente vê com bons olhos, até com boas perspectivas. Não vai ser daqui da administração, por conta de uma natureza política, que a gente vai embarrear em relação à eventual ação que já está havendo no Rio de Janeiro ou em Goiânia. Não há ingerência do defensor geral na atividade firme do defensor público, né? Então, a gente, se o defensor público entender que vai ajuizar a ação e que é o caso de atuação institucional, ele vai atuar e o defensor está aqui como um gestor administrativo. Então, a causa chegando para a Defensoria, caindo no ofício do Dr. Ricardo Salviano, ele entendendo que a propositura da ação é viável, e aí daí a minha indagação, aí acho que com a fala de vocês, ela fica sem efeito, mas é em razão dos precedentes. Obviamente individuais, os precedentes levam a tese que vai ser arrastada pela uma ação coletiva. Então eu queria ver a aceitabilidade disso, porque é muito fácil para a gente também chegar e falar, olha, a gente fez o pedido, e se fosse absurdo, não teria ganho uma liminar na justiça, não teria havido um provimento judicial favorável. Então, enfim, se o governo achar ruim, infelizmente foi o Poder Judiciário que acolheu. Se a tese for absurda, o próprio Poder Judiciário não vai acolher, né? Não é a Defensoria que faz ou não nação de direito. Existe a Defensoria só dela, né? O Poder Judiciário. Então, tendo a nossa instituição toda a acolhida necessária para a causa, o defensor na atividade fim, o defensor na atividade fim vai fazer a análise do mérito da demanda e de nossa parte aqui de forma boa. A gente só tem a agradecer
quando é que a gente poderia ter uma posição mais... Pois reitero que a posição final é do defensor. Acho que a Paulinha já passou para o doutor Gabriel, né? Que vai analisar a causa. Sim. São questões distintas, né? São alguns frentes. Eu vejo que a demanda que vocês estão querendo com maior urgência é essa questão da publicidade do ato. Essa eu já vi que o governo tem uma resistência muito forte, até porque a própria presidenta vetou o projeto e assim, dentro da própria CEI eles não estavam querendo admitir mais anistiados para poder analisar os processos. Então essa demanda eu acho que caberia sim ajuizar de imediato. Agora, as demais, eu entendo que seria melhor a gente aproximar da AGU e tentar uma conversa, uma negociação para tentar resolver no âmbito interno. Se sair alguma proposta de dentro da AGU, a gente ganha força. Porque a AGU, esse parecer que vocês referiram a ele gerou mudança de posição da AGU com relação ao curso do período parecer presidencial. Porque já foi uma mudança. E também a posição do Ministério do Planejamento, que ele foi informado pelo Ministério da Presidência, que aí é específico com relação aos invalidados, mas se é para os invalidados, se você admite, se você cumpre a cobertura providenciária, por que não para os demais? Né? Agora, doutora, só para informar o político. O Lula, ele prometeu que a gente voltaria, foi o primeiro projeto, o Zé Liceu assinou, que 3 vezes nós voltamos. E eu tive com a Dilma também prometeu, se é promessa da campanha política do Lula, será minha também. Só que na hora veio o projeto de lei, já veio com algumas emendas que ela não aceitou. Então a gente deixa, já que o senhor abraçou a nossa bandeira, a gente vai deixar agora a negociação. Mas o vício, o argumento é vício formal. O vício de origem fica claro. Bem claro. E essa coisa, ainda que a gente tenha estabelecido essa conversa através do banheiro, né? Mas assim, o fato de a gente estar solicitando reiteradamente uma reunião com o Sérgio Mendonça, não ter conseguido até o momento, é um sinalizador. Já sabe do que se trata? Já. Eu queria também passar também para você, Ricardo, que é o seguinte, é um parecer do TCU, que o pessoal que era seletista do Senado, ele passou para a RJU agora. Ah, sim, interessante. O TCU falando que não há nenhum problema que se podem passar, de acordo com o artigo 243 da Constituição, tudo aí dizendo. Vou dar uma olhada. O RJU está ficando quase igual seletista, não tem mais aposentadoria. Mas Érica, tem muita assédio moral, você não tem noção. Mas Está pior porque não tem FGTS. A RJU também tem. Mas nesse substituto com retroativo, né? Aí eles entrariam retroativo. Não, aí sim, o RJU para considerar os retroativos, mas nada segura. A mudança em si do regime é a mudança do regime. Ela não segura que não tem assédio moral, porque está cheio de assédio moral dentro do serviço público. Independente de regime. É uma imagem igual do hospital, né? Nós temos o pessoal que está no pronto-socorro, ele precisa de um tratamento. Sim, mas isso é retroativo. Só se entrar retroativo. Mas se não entrar retroativo, vai cair tudo no FUNPRES. Mas não entra retroativo. Só para precisar, precisando de uma imagem, né? Consegue. Estou só hospital, ainda que o pessoal pronto-socorro para ser atendido. E a defensoria é um SUS jurídico mesmo. Então aí eu queria precisar a história dos prazos, né? Porque tem um que é mais difícil, de 2004. Não, de 1994, a 8878, né? E é o decreto que vai estar mais fácil. Então, porque aí já tinha obrigatoriedade da notificação, né? Exatamente. Tinha lei também, 9.784. Acho que isso aqui são situações diferentes. tem esse entendimento. O liquidante é uma situação diferente também. Quem vai fazer? Sim, uma de 94, a outra referente ao decreto de 2004. Então seriam 2 ações. Essa de 94 englobou uma parcela. Não, 94
onde foi fundada as subcomissões setoriais de cada órgão. Sim. Então, muita gente não foi apresentar. Então, não teve conhecimento. Né? Eu localizei pessoas meio dos índios, que tinham endereço, tinham como. Mas muita gente não foi localizada. Então, eles perderam o prazo em 94. Aí, muitos conseguiram em 2004. Reabriu o prazo do Reabriu o prazo. A doutora Nereide, Mas muita não gente sei, não. ela me não passou o conseguiu. seguinte número. Esses de 2004 foram mais ou menos quantos? Uns É isso. 30, 40 mil? Isso, deixa eu te falar o que a doutora Nereide me disse. Ela disse que teriam sido, segundo os dados da SEI, 115 mil demitidos. Em 1994, lá no governo Collor, em 94, quando saiu a lei, cerca de 45 mil fizeram requerimento. E quase todos tiveram deferidos o requerimento porque a SEA-SAF entendeu que era política governamental e enquadrou todo mundo como demissão política. Aí o prazo de 2004, desses 45 mil, só 15 mil atenderam o prazo. E desses 15 mil, 12 mil já até voltaram. É porque 15 mil também voltou em 94. Exatamente. Então nós temos os 70 mil de fora na lei e os 30 mil sem lugar nenhum, ou tem processos já mais recentes intempestivos, e esses 30 mil têm o deferimento da anistia lá em 94, mas não renovaram o pedido em 2004. Vou fazer isso, depois eu vou buscar, vou pegar o contato com você. Ótimo. E aí a gente Nós nos colocamos integralmente à disposição para quem puder colaborar nisso. Porque a deputada tem que ir. Muito bom. Sim, sim.